Esse é o vídeo de suporte 1 de 3 relativo à aula 7, aldeídos e cetonas, parte 3, da disciplina de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nós vimos na aula 5 e na aula 6 que uma carbonila é uma unidade estrutural muito reativa, que ela pode sofrer as chamadas reações de adição. Nós vimos adição de água, adição de álcool, adição de aminas, vimos a adição até mesmo de carbonos nucleofílicos, como por exemplo na reação de Wittig e na reação de Grignard. Agora a gente vai descobrir que uma carbonila é uma unidade estrutural tão importante na química orgânica que ela muda até mesmo a reatividade dos carbonos que estão vizinho a essa carbonila. Por exemplo, olha isso daqui, ó. Eu desenhei aqui uma unidade estrutural contendo uma carbonila que vocês já conhecem bem, um carbono unido por uma dupla ligação com átomo de oxigênio. E agora a gente vai olhar para esses carbonos vizinhos à carbonila. Nesse caso aqui a gente tem uma carbonila de aldeído ou cetona em função de quem estiver conectado do lado esquerdo dessa carbonila. O carbono exatamente vizinho à carbonila é chamado de carbono alfa. Se eu tiver um próximo carbono, ele vai ser chamado de carbono beta e assim por diante, com as outras letras. Alfa, beta, gama e assim para frente. Quando nesse carbono alfa você tiver pelo menos um hidrogênio conectado nesse carbono alfa, ou seja, o carbono que está vizinho à carbonila, a gente chama esse hidrogênio também de hidrogênio alfa. Então, esse carbono alfa contém um hidrogênio alfa. Aqui, esse carbono beta contém um hidrogênio beta. Nós vamos descobrir agora que as carbonilas tornam o hidrogênio alfa de um composto carbonílico mais ácido do que o normal, mais ácido do que um hidrogênio de cadeia carbônica comum. Como assim? Quando a gente analisa qual é o pKa desses hidrogênios alfa-carbonílicos, a gente descobre lá da química analítica que o pKa desses hidrogênios é da ordem de 19 a 20. É um pK relativamente alto, mas não é tão alto quanto o pK de hidrogênios que estejam, por exemplo, no carbono beta. No carbono beta, os hidrogênios beta já têm um pK da ordem de 40 a 50. Ou seja, isso daqui é pK de hidrogênio de cadeia carbônica normal. Agora, isso daqui não. Esse já é um valor consideravelmente mais baixo. Isso significa que remover esse hidrogênio daqui no laboratório não é uma tarefa exatamente muito difícil. É possível, com o uso de bases fortes, retirar esse hidrogênio daqui. Quem me diz isso é esse valor de pK baixo aqui, ó, pelo menos baixo quando eu comparo com o valor de pK de hidrogênios de cadeia carbônica que não tenham nada em volta. Agora, por que é tão fácil remover esse hidrogênio daqui, pelo menos comparando com outros hidrogênios de cadeia carbônica? Por que os hidrogênios alfa seriam mais ácidos do que o normal? O que acontece, pessoal, é que quando você remove esse hidrogênio, o hidrogênio alfa, com o uso de uma base forte, aqui nós vamos por enquanto só colocar uma base forte genérica, B-, vamos imaginar essa reação então acontecendo. Uma base retirando esse hidrogênio aqui, que agora a gente já sabe que tem características consideradas ácidas, quando eu comparo hidrogênios de carbono em outras moléculas. Se essa base remove esse hidrogênio, retira esse hidrogênio daqui, essa ligação carbono-hidrogênio se rompe, o par de elétrons dessa ligação vai na direção do carbono alfa, formando esse ânion, onde um carbono tem uma carga negativa, porque agora ele sustenta o par de elétrons que antes era o par de elétrons que estava unindo esse carbono alfa ao hidrogênio alfa. Quando a base remove o hidrogênio, forma-se o ácido conjugado, ó. A base usou esse par de elétrons para fazer uma ligação com o hidrogênio, enquanto aparece aqui o anienolato. O segredo para a acidez desse hidrogênio está na estabilidade que esse ânion tem, que o chamado anion-enolato tem. Então, quando uma base remove o hidrogênio, forma-se o anion-enolato e agora, de alguma forma, esse anion-enolato vai conseguir se estabilizar, diferente de um hidrogênio numa cadeia carbônica e qualquer que não tenha carbonila na estrutura. Como que ocorre essa estabilização? Os ânions enolatos, eles conseguem se estabilizar por ressonância, um fenômeno que vocês já conhecem bem. Por quê? Esse par de elétrons está em cima de um átomo de carbono num orbital p, de frente para um átomo de carbono sp2 que está fazendo uma ligação dupla com um átomo de oxigênio.
Aqui, a ligação π também são orbitais p, alinhado com o orbital p onde está o par de elétrons do carbono alfa. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode se sobrepor ao orbital p do carbono, que está fazendo a dupla com oxigênio, romper a ligação dupla carbono-oxigênio e empurrar o par de elétrons da ligação dupla na direção do átomo de oxigênio. Como? Esse par de elétrons se sobrepõe ao orbital p do átomo de carbono sp2 vizinho, formando uma dupla carbono-carbono. Esse par de elétrons dá origem a essa segunda ligação que você está vendo aqui, entre os dois átomos de carbono. Quando essa ligação se forma, a ligação π, a ligação dupla, o par de elétrons que está passeando aqui nos orbitais p entre esses dois átomos, essa ligação se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, fazendo aparecer agora uma carga negativa em cima do átomo de oxigênio. Mas agora, um desses três pares de elétrons livres vai estar alinhado com os orbitais p dessa dupla e vai fazer a mesma coisa. O par de elétrons que estiver alinhado pode de novo formar uma dupla oxigênio-carbono, empurrando essa dupla, o par de elétrons dessa dupla de volta para o carbono da direita, voltando a dar origem a esse contribuinte de ressonância da esquerda. E eu tenho esses dois contribuintes de ressonância. Ora a carga negativa está no carbono, ora a carga negativa está no oxigênio. E isso é melhor representado por esse híbrido de ressonância. Uma dupla ligação vai se formando e desformando entre os átomos de carbono, dupla ligação vai se formando e desformando entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono, espalhando carga negativa entre o carbono alfa e o átomo de oxigênio. Um detalhe aqui de orgânica 1, de GQI 106, pessoal, é que esse contribuinte de ressonância contribui mais para a formação do híbrido de ressonância. Isso porque, quando eu comparo átomos do mesmo período, carbono e oxigênio são átomos do mesmo período, segundo período da tabela periódica. Quando eu comparo átomos do segundo período, vai acomodar a carga negativa melhor aquele átomo que for mais eletronegativo. Então, portanto, entre oxigênio e carbono, oxigênio acomoda melhor essa carga negativa. Então, embora existam esses dois contribuintes de ressonância, esse daqui é o contribuinte de ressonância mais estável e que mais contribui para a formação do híbrido de ressonância. Não quer dizer que esse não exista, apenas quer dizer que esse daqui contribui mais. Pensando em mecanismo animado, agora como que isso ocorre? O que acaba acontecendo quando um composto que tenha pelo menos um hidrogênio alfa conectado ao carbono alfa carbonílico, estão vendo aqui, ó, o carbono tem que estar vizinho à carbonila. Se ele tiver um hidrogênio pelo menos, uma base forte pode usar o par de elétrons para tirar esse hidrogênio daqui. Quando isso acontece, ó, a base usa o par de elétrons para remover esse hidrogênio, quebra a ligação carbono-hidrogênio, o par de elétrons agora então vai na direção do átomo de carbono alfa. Mas agora esse par de elétrons está vizinho a uma dupla ligação, orbitais p. Esse par de elétrons então pode se sobrepor com o orbital p que faz a dupla, quebrar a dupla e ela vai na direção do átomo de oxigênio. E esse ânion, o chamado ânion enolato, pode se estabilizar por ressonância. Forma-se uma dupla carbono-carbono, a dupla carbono-oxigênio se rompe, o par de elétrons da dupla vai na direção do oxigênio. Mas ele pode voltar. Se ele voltar, ó, o par de elétrons que estava aqui volta a formar uma dupla, essa dupla se quebra e volta na direção do carbono. Isso fica constantemente acontecendo. Olha, repara o par de elétrons que está indo na direção do átomo de oxigênio. A dupla se quebra, forma carga negativa. Dá uma olhada no que é o processo de estabilização por ressonância. Claro que isso daqui é muito mais rápido. Na verdade, você não tem uma dupla e uma simples sendo formada. O que você tem é o intermediário entre essas duas coisas, né? E por que o nome ânion enolato? De onde vem esse nome? Vocês viram então que quando uma base remove o hidrogênio, forma-se esse ânion aqui, onde o carbono tem um par de elétrons livre e uma carga negativa. O que pode acontecer, pessoal, é que esse par de elétrons pode capturar de volta o hidrogênio. Eu mostrei lá atrás que isso é uma reação em equilíbrio. Então, esse par de elétrons pode remover esse hidrogênio de volta, restaurando a base e reformulando a ligação carbono-hidrogênio. Essa é uma forma de neutralizar esse ânion. Veja aqui, ó, ele ficou neutro novamente.
Mas essa não é a única forma. Quando isso daqui acontece, isso dá origem à forma ceto. Mas a forma ceto não é a única forma possível de ser formada quando você tem um carbono com hidrogênio alfa. Outra possibilidade é a seguinte: esse par de elétrons, por causa da ressonância, poderia ter formado uma dupla, quebra-se a dupla carbono-oxigênio, eu tenho esse contribuinte de ressonância. E se esse contribuinte de ressonância, na hora que ele estiver assim com a carga negativa no oxigênio, ele usar um dos seus pares de elétrons livres para capturar o hidrogênio do ácido conjugado formando essa estrutura e essa base recuperada. Olha o que fica aqui na estrutura agora preso. A dupla ligação carbono-carbono se mantém. A carga negativa vai embora porque o oxigênio se conecta a um átomo de hidrogênio. Um grupo OH, uma hidroxila conectada a um carbono sp2 que faz uma dupla carbono-carbono, é chamada de um enol. Daí o nome desse ânion ser chamado de ânion enolato. Ele pode dar origem ao composto carbonílico, a forma que a gente chama de forma ceto, mas ele também pode dar origem a um enol, dependendo de onde estiver a carga negativa na hora que ocorre a captura de um próton ou a captura de um átomo de hidrogênio de um ácido qualquer, um ácido conjugado qualquer que esteja presente no meio reacional. Agora a gente vai começar a falar de um negócio chamado equilíbrio ceto-enólico, ou tautomerismo ceto-enólico. Dá uma olhada nessa molécula aqui, a butano-2-ona. Pessoal, mesma coisa que eu já falei para vocês antes. Eu tenho aqui um carbono alfa e aqui outro carbono alfa. São dois carbonos alfa. Qualquer carbono que estiver vizinho a uma carbonila é chamado de carbono alfa. Esses carbonos alfas, aqui esse tem 2 hidrogênio alfa e esse tem 3 hidrogênios alfa. Esse daqui já não é um átomo de carbono que tem hidrogênios ácidos. Esse daqui já não é, esse é o carbono beta contendo os hidrogênios beta. E não é fácil remover esses hidrogênios daqui, porque se eu remover um átomo de hidrogênio daqui, a carga negativa é acomodada pelo carbono e daqui ela não pode ir para lugar nenhum, ela não pode ser estabilizada por ressonância, já que ela não é vizinha a nenhuma dupla ligação, por exemplo. Nesse caso de moléculas que tenham hidrogênios em carbono alfa, esse tipo de substância pode dar origem ao que a gente chama de equilíbrio ceto-enólico. Composto carbonílico que contém pelo menos um hidrogênio em carbono alfa carbonílico pode se tautomerizar para a forma enólica. Como assim? Por exemplo, a acetona. A acetona, nessa forma clássica que você está acostumado a ver, a carbonila conectada a um grupo CH3 e outro grupo CH3. Os dois são carbonos alfa com hidrogênio alfa. Acontece que a acetona está em equilíbrio com uma outra forma, a sua forma enólica. Estão vendo aqui, a dupla ligação carbono-oxigênio se desfaz, formando a ligação simples carbono-oxigênio, que agora está conectada ao hidrogênio, e uma dupla ligação carbono-carbono. Essa é a forma chamada de forma ceto, essa é a forma chamada de forma enólica. Na maior parte do tempo, as moléculas de acetona estão nesse formato. A forma ceto é a forma mais estável, já nós vamos descobrir por que a forma ceto é mais estável. Mas você tem que saber da existência da forma enólica. Tem que saber como ela se forma, por que ela se forma, o que pode acelerar a formação dela e quais são as consequências em termos de reatividade. É por isso que nós estamos aprendendo que existe esse equilíbrio. Então vamos aprofundar nisso mais. Vamos discutir mais o equilíbrio ceto-enólico. Em condições normais, uma solução de acetaldeído, que é essa molécula aqui, ela pode estar em equilíbrio com a sua forma enólica. Essa é a forma ceto e essa é a forma enólica. Repara aqui, pessoal, isso daqui não é um hidrogênio alfa. Isso daqui é um hidrogênio conectado diretamente à carbonila. Se eu remover esse hidrogênio daqui, o par de elétrons fica em cima de um átomo de carbono sp2, portanto, esse par de elétrons fica perpendicular à ligação dupla e assim não pode se estabilizar por ressonância. Esse carbono aqui, que é o carbono alfa, que contém hidrogênios ácidos. É daqui que você consegue remover um hidrogênio e formar o ânion enolato. Essa forma ceto entra em equilíbrio, então, com a sua forma enólica. O enol pode ser formado a partir de uma ligação dupla entre o carbono da carbonila e o carbono alfa, desde que esse carbono alfa contém hidrogênios. Nesse caso aqui ele contém 3 hidrogênios.
Mas vamos dar uma olhada nesse equilíbrio, pessoal. Ó, a constante desse equilíbrio é da ordem de 2 vezes 10 a menos 5. A constante de equilíbrio é calculada pela concentração do enol, qual a concentração do enol que eu tenho, dividido pela concentração da forma ceto. Essa constante de equilíbrio baixa, que vocês estão vendo aqui, indica que esse número aqui de cima também é baixo. Um número de constante de equilíbrio baixo, numericamente, se eu fizer uma análise numérica aqui, ó, me mostra que esse valor também é baixo. Isso implica que a quantidade dessa forma aqui no equilíbrio é muito baixa, que esse equilíbrio deve estar deslocado para a forma ceto. Vamos olhar outro composto, já a acetona. A acetona, do mesmo jeito, tem carbono com hidrogênio alfa, pode dar origem à sua forma enólica, e esse equilíbrio agora já tem uma constante de equilíbrio de 2,5 vezes 10 a menos 5. É ligeiramente maior do que eu tinha anteriormente. Esse equilíbrio agora tende a se deslocar um pouquinho mais para a direita do que o caso de cima. Ele não é exatamente muito deslocado para a direita, mas quando eu comparo o de baixo com o de cima, é mais favorável formar isso do que formar isso de cá. Quando eu, por fim, analiso a ciclohexanona está em equilíbrio com a sua forma enólica numa constante de equilíbrio de 5 vezes 10 a menos 5. Isso quer dizer agora que subiu um pouco a constante de equilíbrio, indicando que isso daqui deve aparecer um pouquinho mais também dentro desse equilíbrio ceto-enólico. Por algum motivo, esse daqui se forma muito pouco, esse daqui se forma pouco, mas começa a formar um pouco mais do que o de cima. Esse se forma pouco, mas se forma mais ainda do que esse que está aqui na parte do meio do slide. Por que isso está acontecendo? Por que o equilíbrio ceto-enólico, quando eu venho aqui para baixo, está tendendo a se deslocar levemente para a direita? Pessoal, dá uma olhada na dupla ligação carbono-carbono que eu tenho em cada um desses casos. Olha o fator adicional que eu tenho aqui que ajuda a estabilizar a forma enólica. Aqui eu tenho uma dupla ligada a 3 átomos de hidrogênio. Um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui. Ó. Essa dupla está conectada a 3 hidrogênios. Aqui essa dupla está conectada a 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, mas a um átomo de carbono. Então aqui 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, um átomo de carbono. Já essa dupla aqui está conectada a 1 hidrogênio, 1 carbono, 2 carbonos. Então aqui eu já tenho 2 carbonos ligados à dupla ligação e só um hidrogênio. O segredo aqui é esse. Lembra que nós já discutimos na aula 1 e na aula 2? Quanto mais substituída uma dupla ligação carbono-carbono for, mais estável o alceno é. Então o que está explicando aqui esse equilíbrio se deslocar levemente para a formação da forma enólica é a estabilização da dupla ligação pelos átomos de carbono que estão conectados a essa dupla carbono-carbono. Mas, normalmente, a forma ceto é preferida sobre a forma enólica. Isso acontece, pessoal, de forma bem simplificada, vamos tentar resumir o que acontece, é o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó, nesse átomo de oxigênio e nesse átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio está hibridizado em sp2. Isso quer dizer que esses pares de elétrons livres estão separados a 120 graus de distância um do outro. O ângulo que separa esses pares de elétrons é de 120 graus. Já esse átomo de oxigênio está hibridizado em sp3. Então, os ângulos que separam esses pares de elétrons são da ordem de 109,5 graus. Eles estão mais próximos e, portanto, causando mais repulsão um com o outro. Como eles causam mais repulsão um com o outro, e uma ligação dupla é uma ligação fácil de se romper, é uma ligação mais fácil do que uma ligação sigma, esse par de elétrons acaba, pela repulsão entre os dois pares de elétrons, ele acaba descendo para formar uma dupla, empurrando esse par de elétrons para o carbono alfa, de onde ele volta a capturar um hidrogênio e dá origem de volta à forma cetônica. Nós vamos discutir um pouquinho de mecanismo já nos próximos slides. Isso aqui é só para você já entender por que a forma cetônica normalmente é favorecida frente à forma enólica. Em alguns casos, a forma enólica vai ser favorecida, mas aí vai ter algum efeito especial muito grande que vai justificar a forma enólica ser favorecida. Dá uma olhada nesse composto de carbonílio. Aqui eu tenho um carbono alfa com hidrogênio. Se eu der origem à forma enólica, dá uma olhada nisso daqui, pessoal. Ó, um átomo de oxigênio com pares de elétrons livres, carga negativa, um átomo de hidrogênio com a carga positiva grande por estar conectado ao átomo de oxigênio.
Pode se estabelecer, então, aqui dentro da estrutura, uma ligação de hidrogênio intramolecular que vai estabilizar a forma enólica. É por isso que, nesse equilíbrio, 20% das moléculas estão na forma ceto, 80% estão na forma enólica. Olha outro exemplo, essa carbonila aqui está vizinha a um carbono que tem hidrogênios alfa. Essa é a forma ceto. Essa daqui é a forma enólica. Essa daqui é a forma majoritária. 100% das moléculas vão preferir ficar assim, porque quando eu formo uma dupla carbono-carbono aqui, eu dou origem a um anel aromático, e esse sistema aqui se estabiliza por aromaticidade. Então, em alguns casos, a forma enólica vai ser favorecida, mas aí pode procurar, pode investigar, que vai ter um fator que vai favorecer com muita estabilidade a forma enólica de aparecer. E como que ocorre esses processos de enolização? A enolização ela pode ocorrer com traços de base ou com traços de ácido, mas ela pode ser intensificada se você mistura esses compostos que contêm hidrogênio alfa carbonílico com alguma base, por exemplo, uma base forte que nem hidróxido de sódio. Quando você mistura acetona e soda cáustica, NaOH, o que acontece é que você intensifica esse equilíbrio aqui, começa a aparecer mais a forma enólica no seu frasco de reação. E como que é a reação que dá origem à forma enólica? Só para a gente já começar a entender mecanismos de compostos alfa-carbonílicos. Como nós já vimos, uma base forte ela é capaz de remover hidrogênios alfa. Por que isso acontece? Essa base, então, remove um dos hidrogênios do carbono vizinho à carbonila, dando origem a esse ânion, que é chamado de ânion enolato. O grupo OH usa o par de elétrons para formar uma nova ligação oxigênio-hidrogênio, e a carga negativa que estava em cima desse átomo de oxigênio veio para esse átomo de carbono. A princípio parece um negócio ruim, mas eu não posso esquecer que esse carbono 1 está com um par de elétrons vizinho a essa dupla carbono-oxigênio. Isso quer dizer que pode acontecer a ressonância. O par de elétrons pode formar uma dupla entre os carbonos 1 e 2. O par de elétrons vem, forma uma dupla entre os carbonos 1 e 2. A dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, fazendo ele adquirir uma carga negativa. E isso dá origem ao ânion enolato. Então agora, enquanto aqui eu tinha uma carga negativa em cima de um átomo de oxigênio, agora essa carga está distribuída entre dois átomos. Um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Uma forma dessa reação voltar para trás é se esse ânion aqui capturar de volta um dos hidrogênios, por exemplo, da água. Se esse par de elétrons, se esse carbono utilizar esse par de elétrons para se ligar a esse hidrogênio da água, eu volto a formar essa ligação. É por isso que eu botei aqui que essa reação ocorre em equilíbrio. Mas o ânion enolato nesse formato não é a única forma de estabilizar essa carga negativa. E se, quando ele tiver com a carga negativa no oxigênio, o oxigênio usar o par de elétrons para capturar um hidrogênio, por exemplo, da água que foi formada na primeira etapa? Esse par de elétrons forma uma nova ligação oxigênio-hidrogênio, restaura-se o meio básico, daí o nome enolização catalisada por base, e eu formo então o enol. Do mesmo jeito, essa reação pode ir para trás, essa base pode remover esse hidrogênio, voltar a formar esse ânion, essa forma pode entrar em ressonância, colocar a carga negativa de novo em cima do átomo de carbono e a reação voltar para trás, por isso que todas as etapas são em equilíbrio. Do mesmo jeito, dá para enolizar compostos carbonílicos por ácidos fortes, como por exemplo, se você misturar acetona com ácido clorídrico. Uma solução aquosa de ácido clorídrico. O que acontece é que a acetona vai entrar em equilíbrio, você vai acelerar a formação da forma enólica. Como que isso acontece? Nós já vimos anteriormente que compostos carbonílicos em meio aquoso ácido, o que acontece é que os pares de elétrons livres da carbonila protonam, dando origem a essa forma aqui, uma carbonila protonada com um átomo de oxigênio sustentando uma carga formal positiva. Uma forma de tirar essa carga positiva desse composto, dessa espécie química, é se esse par de elétrons for utilizado para remover de volta esse hidrogênio, quebra-se essa ligação oxigênio-hidrogênio, o par de elétrons volta para o oxigênio da carbonila e a reação volta para trás. Então isso pode ficar indo e voltando.
Mas essa não é a única forma de desfazer a carga positiva nessa estrutura. Imagina o seguinte, e se ao invés de remover esse hidrogênio que está conectado ao oxigênio, uma base de Lewis, por exemplo, a molécula de água, remover o hidrogênio alfa? Olha o que pode acontecer. Se esse par de elétrons da água remover esse hidrogênio, esse par de elétrons do carbono 1 já pode formar uma dupla, porque ele está vizinho a essa dupla ligação carbono-oxigênio. Forma-se essa dupla, a ligação pi carbono-oxigênio se rompe, vai na direção do oxigênio e forma o enol, com uma dupla entre os átomos de carbono 1 e 2. E o meio ácido é recuperado, daí o nome enolização catalisada por ácido. É por isso, pessoal, que não é possível você disponibilizar, por exemplo, moléculas de alguns fármacos que tenham carbono quiral vizinho a uma carbonila em forma enantiomericamente pura. Por exemplo, essa molécula aqui, o ibuprofeno. É impossível você manter isso daqui no organismo desse formato, ó, com um carbono quiral vizinho à carbonila. Por que não é possível? Esse carbono aqui, o carbono alfa, tem um hidrogênio alfa e ele tem aqui uma configuração. Ó, isso daqui é um enantiômero. Quando você coloca essa molécula em meio ácido, por exemplo, o meio ácido do estômago, o que acontece é que você catalisa a formação do enol. Está aqui a forma enólica dessa estrutura. Só que enquanto aqui esse carbono sp3 tem uma estrutura tetraédrica, saindo aqui do computador, indo na sua direção, tem um grupo metil, indo lá para trás eu tenho hidrogênio, aqui uma carboxila e aqui um anel aromático. Agora, uma dupla ligação ela é plana. Está vendo aqui? Esse carbono agora ele é sp2. Quando isso daqui voltar a formar o composto carbonílico, a forma ceto, né, que a gente estudou, nesse caso aqui não é a acetona, mas volta-se a formar a forma carbonílica, o que vai acontecer é o seguinte, esse par de elétrons vai voltar a formar uma dupla, essa dupla se rompe e vai na direção desse carbono. Só que daqui o par de elétrons pode capturar um hidrogênio tanto pela parte da frente da molécula, como lá pela parte de trás. E se o hidrogênio for capturado pela parte da frente, ó, agora, olha o que acontece com a configuração desse centro estereogênico. Você não tem mais esse enantiômero, você passa a ter esse enantiômero. É por isso que esse tipo de medicamento sofre racemização no organismo, mesmo que você administre uma das formas enantiomericamente pura. Não é possível manter um centro estereogênico vizinho a uma carbonila, principalmente em meio ácido ou em meio básico, porque forma o enol, e esse enol, depois, na hora que ele volta a formar a forma carbonílica, você não tem mais como garantir que ele vai se restabelecer do mesmo jeito que ele estava antes. Já que então é possível formar ânions enolatos, é possível então fazer reações desses carbonos que a gente chama de carbonos alfa. Uma reação específica é a halogenação de aldeídos e cetonas. Quando você pega acetona no laboratório, mistura com uma solução de soda cáustica e adiciona água de bromo, que é essa solução vermelha que você está vendo aqui, com o tempo de reação você percebe que a coloração vermelha desaparece, indicando que uma reação química sumiu com as moléculas de BR2 que estão presentes no meio reacional, já que na água de bromo a coloração vermelha é por causa da presença de moléculas de bromo, BR2. No final da reação você detecta que no carbono 1 ou no carbono 3, tanto faz, no caso da molécula de acetona, um átomo de bromo termina conectado ao carbono alfa carbonílico de alguma maneira. Agora, como isso daqui acontece? Como que eu explico que um átomo de bromo consiga se conectar ao átomo de carbono vizinho à carbonila? Compostos desse tipo aqui, aliás, têm uma característica curiosa. As alfa-halocetonas é, por exemplo, o agente utilizado no gás lacrimogêneo. Isso aqui também é uma molécula da mesma classe que nós estamos vendo aqui nesse exemplo específico aqui de cima. Está vendo uma carbonila? Isso aqui é um carbono alfa. Um dos hidrogênios do carbono alfa foi substituído por um átomo de halogênio, nesse caso aqui, um átomo de cloro. Essa substância aí que é responsável pelo efeito lacrimogênico que esses gases utilizados em manifestação têm. Agora, qual que é o mecanismo que explica a formação desses compostos aqui, das alfa-halocetonas? Mesma história até agora. Quando você mistura um composto carbonílico em meio básico,
O que vai acontecer é que nós já sabemos que os hidrogênio alfa são fáceis de ser removidos, justamente porque quando se forma o ânion enolato, ele pode ser estabilizado por ressonância. Isso explica a formação do ânion enolato no meio reacional. Ok, formou-se o ânion enolato, agora você tem dentro do sistema de reação moléculas de bromo, Br2. Bromo é um átomo do quarto período, pessoal. Isso quer dizer que ele tem uma nuvem eletrônica bastante considerável, quando eu comparo com a nuvem eletrônica de átomos do segundo período, como carbono e hidrogênio. Então, se a gente fosse fazer aqui uma representação de como é essa nuvem eletrônica, a gente poderia desenhar algo assim. Só que uma nuvem eletrônica desse tamanho, essa nuvem eletrônica é polarizável. Átomos grandes, como por exemplo bromo e iodo, eles são o que a gente chama de átomos polarizáveis. Quando um ânion enolato, que sustenta uma carga negativa, se aproxima de uma molécula dessa, que tem uma nuvem eletrônica grande, o que acontece é que essa carga negativa deforma essa nuvem eletrônica, fazendo aparecer um foco de carga negativa de um lado da molécula e um foco de carga positiva do outro. Uma vez que esse foco de carga positiva aparece, agora ele começa a atrair esse foco de carga negativa, o que explica porque esse carbono acaba utilizando esse par de elétrons para se conectar ao átomo de bromo, porque um desses átomos de bromo está sustentando uma carga positiva. Então, o carbono usa esse par de elétrons para se ligar ao bromo, ao mesmo tempo que a ligação bromo-bromo se rompe. O átomo de bromo da esquerda vai embora sustentando a carga negativa. E isso não tem problema, porque bromo é um átomo grande, polarizável, é tudo aquilo que nós já vimos. O bromo é um grupo abandonador, então esse íon brometo não vai se incomodar de ir embora, levando essa carga negativa, dando origem então a essa molécula, uma alfa-halocetona. Um detalhe, pessoal, é o seguinte: paralelamente pode ocorrer outra reação. Nós já sabemos que o ânion enolato tem duas formas: a carga negativa no átomo de carbono, aqui o carbono 1, e a carga negativa no átomo de oxigênio. Esse ataque nucleofílico que eu mostrei aqui envolveu o carbono 1 promovendo um ataque nucleofílico ao átomo de bromo positivo. Mas se essa molécula se aproximar do ânion enolato quando ele estiver nesse formato, essa carga negativa também polariza essa molécula de bromo, cria um foco de carga positiva aqui, e poderia acontecer a mesma coisa, o oxigênio usar o par de elétrons para atacar o átomo de bromo, formando a ligação oxigênio-bromo, ao mesmo tempo que o íon brometo vai embora como grupo abandonador quando essa ligação bromo-bromo se romper. Só que isso daqui é uma reação que não ocorre em extensão apreciável. Você não precisa ficar preocupado com uma contaminação muito grande dessa reação que nós estamos vendo aqui na parte de baixo. É muito mais provável que aconteça o ataque nucleofílico de cima. Por que isso acontece? Eu sei que lá atrás eu falei para vocês que a forma mais estável, que deve contribuir mais para o híbrido de ressonância, é essa forma aqui. O átomo de oxigênio sustenta melhor a carga negativa do que um átomo de carbono. Então você poderia pensar, poxa, a maior parte do tempo o ânion enolato está assim. Por que o ataque nucleofílico não ocorre também na maior parte do tempo assim? Pessoal, o problema aqui é o seguinte: o átomo de oxigênio, quando ele está sustentando a carga negativa, eu não posso esquecer que ele é um átomo muito eletronegativo. Para formar uma nova ligação, o átomo de oxigênio tem que permitir que esse par de elétrons saia de cima do átomo de oxigênio e vá na direção do átomo de bromo para formar a nova ligação. Eu preciso que o átomo permita o afastamento do par de elétrons para formar uma nova ligação. O oxigênio é muito eletronegativo, ele não permite esse afastamento do par de elétrons como o carbono. Quando o ânion enolato está nesse formato, com a carga negativa em cima do átomo de carbono, o que acontece é que o carbono, por não ser eletronegativo, permite que esse par de elétrons se afaste do núcleo do átomo de carbono para formar a nova ligação com muito mais facilidade do que o oxigênio. Átomos menos eletronegativos são melhores nucleófilos do que átomos mais eletronegativos. É por isso que no ânion enolato é sempre mais comum o ataque nucleofílico acontecer quando a estrutura está nesse formato, com a carga negativa em cima do átomo de carbono. Agora, então, você vai ler a aula 7, tudo que a gente discutiu nesse vídeo da apostila, ler lá a aula 7 da apostila, fazer os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5.
É o material complementar, é a mesma história. Você vai entrar no site da biblioteca e pegar o livro Química Orgânica, volume 1 e 2, o Solomons, que está lá disponível para você.